Reações químicas é a possibilidade que nós temos de formar moléculas. Então, no conteúdo anterior, nós vimos tabela periódica, nós vimos metais, nós vimos não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio. As divisões da tabela periódica, ok? E essa relação que existe entre os átomos, de nós podermos juntá-los e fazer moléculas, ok? Para ficarem com 8 elétrons e imitarem os gases nobres em termos de estabilidade. Então eu havia falado para vocês que nós conseguimos fazer, por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. De que maneira? De maneira que os dois átomos fiquem com 8 elétrons. Então, em termos de ligações químicas, nós vamos ter ligação iônica, covalente, covalente dativa e ligação metálica. 4 tipos de ligação. A primeira delas é iônica. Nós precisamos saber que a ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal. Pode ocorrer de 4 maneiras. Por quê? Porque a ligação iônica ocorre entre a família 1 e 2 dos metais e 3 com a família 6 e 7 dos não metais. Ok? Muito bem. Então, no primeiro caso, nós pegamos o sódio, que está na família 1, possui 1 elétron na última camada, e o cloro, que está na família 7, possuindo 7 elétrons na última camada. Não esquecendo que as ligações ocorrem pela última camada de cada átomo. Mas isso não quer dizer que o átomo não possua as suas camadas anteriores, né? O sódio tem 1 na última, mas na anterior dele tem 8 e na mais anterior ainda 2, ok? Fechando os 11 elétrons dele. O cloro a mesma coisa, 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na última. Então, as ligações, iônica, o metal doa para o não metal ficando positivo e o não metal que recebe fica negativo, formando a molécula NaCl. Vamos juntar mais um pouquinho as duas aqui, tá? Formando a nossa molécula de NaCl, cloreto de sódio. Então, eu possuo essa molécula em casa, todos vocês, por quê? Porque quando nós unimos o sódio com o cloro, um metal com um não metal, nós formamos íons, porque quem doa fica positivo e quem recebe fica negativo. Íons são cargas, só que as positivas se chamam cátion e as negativas ânion. Então, quem doa fica positivo e quem recebe fica negativo. Mas o sódio doou para o cloro e na camada anterior dele tem 8. E o cloro que tinha 7 ficou com 8. Então, eu consegui formar a molécula de NaCl respeitando a regra do Mendeleev, que é todo elemento químico ter 8 elétrons na última camada para ser estável. Um segundo caso da ligação iônica é eu pegar alguém da família 1, como o próprio sódio, poderia ser o lítio, o potássio, qualquer um da família 1, e reagir com alguém da família 6, ok? 6 elétrons. Então ele precisa receber 2 para ficar com 8. O sódio só tem 1 para doar, porque na camada anterior dele tem 8. Se eu tirar mais 1 da camada anterior dele, não adianta eu deixar o oxigênio com 8 e o sódio não ficar com 8. Então, qual é o recurso que eu tenho? Pegar outro sódio que também vai ter 1 elétron na última camada, que mandando esse elétron para o oxigênio, vai ficar com 8. E o oxigênio com 8. Então o sódio fica com 8, esse sódio fica com 8 e o oxigênio fica com 8, formando a molécula de Na2O. 2 sódios e 1 oxigênio. Sódio, cada um doou uma carga, tá? Uma vez positivo, são 2, 2 vezes 1, 2. E o oxigênio recebeu de cada sódio 1 elétron. Quem recebe fica negativo, então esse oxigênio recebeu 2, ok? E um terceiro caso seria exatamente o contrário, eu pegar alguém da família 2A, como magnésio, e fazer reagir com alguém da família 7. Esse magnésio tem 2 para doar. Ele precisa doar esses 2, porque na camada anterior dele tem 8 para ficar com 8. Mas o flúor só tem 1 para receber, porque ele tem 7. Então o magnésio doa 1, este fica com 8,
mas vai sobrar um elétron aqui nesse magnésio, então eu pego outro flúor, que também tem 7, para receber esse elétron do magnésio, formando a molécula de MgF2, ok? Um magnésio e 2 flúor, e esse magnésio perdendo 2 elétrons, e esse flúor recebendo um elétron, esses 2 flúor no caso, né? 2 vezes 1 menos 2, ok? E o último caso da iônica, pessoal, que nós poderíamos colocar aqui como letra D, então são 4 casos, é sempre, vamos colocar como letra D, com alumínio. E alguém da família 6, ou é o oxigênio ou é o enxofre, ok? 3 para doar, 2 para receber, então ó, 1, 2, sobrou 1. O que eu vou fazer? Pegar outro oxigênio. Recebe esse elétron, ficou com 7, o que eu vou fazer? Vou pegar outro alumínio, que doando 1 para aquele oxigênio fica com 8, mas sobra 2. O que eu faço? Pego outro oxigênio. Então este é o caso onde eu pego mais átomos, para todo mundo ficar com 8 elétrons, formando a molécula de Al2O3. Cada alumínio doou 3 e cada oxigênio recebeu 2 elétrons, ok? Para quem tem dificuldade com as cargas, nós podemos fazer a regra da tesoura, onde nós passamos esse 2 para o átomo oposto, com a carga contrária, e a mesma coisa no oxigênio para o alumínio, ok? Poderíamos facilmente também trocar esse oxigênio pelo grupamento enxofre, ó, que também é da família 6. O que vai mudar? Eu vou precisar de 2 alumínios e vou precisar de 3 enxofre, porém formando a molécula de Al2S3, onde eu precisei pegar 2 alumínios e 3 enxofres. Então a ligação iônica é a maiorzinha de todas, porque ela pode acontecer em 4 casos. Não esquecendo, é sempre família 1 e 2 e 3 com a família 1, 2 e 3 da família dos metais com a família 6 e 7 dos não metais. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Nossa próxima aula será sobre ligação covalente.